Há caminhos que apenas Deus conhece, passos que você nem percebeu dar, mas que Ele viu, com ternura, desde antes do primeiro amanhecer. Há pensamentos que você nunca conseguiu dizer em voz alta, mas que Ele escutou no silêncio mais profundo da sua alma. Hoje, neste instante, não é o acaso que o trouxe até aqui. É um cuidado antigo, invisível, que o esperava. O som desta oração é apenas o eco suave de uma presença que nunca se afastou. Enquanto o dia desperta, há um convite sagrado pairando no ar. Descansar o coração nas mãos que o formaram. Não há pressa aqui, nem exigência. Só o respirar calmo da fé que reconhece: Tu me sondas e me conheces. O Salmo 139 não é apenas um texto. É um espelho de amor divino, revelando que mesmo nas sombras, Deus o envolve com luz. Talvez você tenha acordado carregando lembranças que pesam, dúvidas que insistem em voltar, ou um cansaço que nem o sono curou. Mas neste instante, tudo pode repousar, porque aquele que o conhece por dentro não o julga, ele o acolhe. Ele entende o que você não conseguiu dizer e transforma em oração aquilo que parecia apenas dor. Permaneça aqui. Apenas fique um pouco mais. Deixe que esta prece o envolva como o amanhecer abraça a terra cansada. Não há nada que você precise fazer, além de estar presente. Permita que estes 3 minutos de oração se tornem o lugar onde sua alma encontra descanso, porque Deus conhece cada passo seu, até mesmo este que o trouxe até aqui. Há momentos em que o coração se pergunta se alguém realmente o vê, se, entre tantas vozes, há um olhar que o reconhece sem disfarces. Mas Deus o viu antes de qualquer palavra ser dita. Ele conhece o que se cala, o que dói e o que ainda tenta florescer dentro de você. Mesmo quando você duvida do próprio caminho, Ele o observa com ternura, como quem acompanha um filho que ainda aprende a andar. Há uma sabedoria santa nos tropeços e um amor que não se cansa em cada recomeço. Quando o Salmo 139 diz: Tu me cercas por trás e por diante. Ele não fala de controle, mas de cuidado. É um Deus que o envolve sem sufocar, que o protege sem prender, que o guia mesmo quando você não sente o chão firme sob os pés. Talvez você olhe para o dia e veja apenas mais uma manhã, mas Deus a vê como uma nova chance de mostrar o quanto o ama. Ele não se cansa de esperar o seu olhar, aquele olhar simples, sincero, que diz: Senhor, eu ainda estou aqui. E quando esse olhar se levanta, mesmo que cansado, o céu se move. Porque a fé não é a ausência de cansaço, é a coragem de continuar mesmo cansado. E Ele conhece essa coragem em você. Ele sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. E ainda assim, você veio. Isso é oração. Não a fala perfeita, mas a presença imperfeita que se entrega. E quando o silêncio pesa, quando parece que Deus está longe, lembre-se, Ele está dentro do próprio silêncio. Ele é o som que não se ouve, mas que sustenta. É o abraço invisível que envolve sem tocar. Às vezes, a ausência é só o modo como Deus cria espaço para que o seu coração aprenda a ouvir de novo. Ele não o abandonou, apenas esperou que o ruído cessasse para poder sussurrar: Eu ainda estou aqui. Então, respire. Respire devagar, como quem volta ao lar depois de uma longa caminhada. Cada respiração é uma prece. Cada batida do coração é um lembrete. Deus conhece cada passo seu. Os apressados não percebem, mas o amor divino se revela no ritmo das pequenas coisas, no café que aquece as mãos, no sol que atravessa a janela, na lembrança que faz o peito se abrir em gratidão. Ele está em tudo, mesmo no que você ainda não entende. E se hoje o seu coração carrega algo pesado demais, não o esconda. Ofereça. Oração não é esconder o que dói, é colocar a dor nas mãos certas. Fale com Ele, ainda que seja apenas um murmúrio. Ele escuta o que as palavras não alcançam. Ele conhece as rotas invisíveis do seu coração. E se você não sabe para onde ir, saiba,
O próprio Deus é o caminho. Há lugares dentro de nós onde ninguém entra e ainda assim Deus habita. Ele conhece o que você não teve coragem de contar e mesmo assim o ama com amor inteiro. Não há erro que o afaste, nem sombra que o oculte. O Salmo 139 pergunta: para onde fugirei da tua presença? E a resposta é simples: para lugar nenhum. Porque não existe distância entre o amor e quem é amado. Onde quer que esteja, ele está também. Mesmo quando você sente que se perdeu, ele o encontra. Mesmo quando você se esconde, ele o chama pelo nome. Deus o viu nas noites em que o sono não veio, nas lágrimas silenciosas que ninguém percebeu, nas preces sussurradas entre uma respiração e outra. E ainda assim, ele o esperou. Não para cobrar, mas para curar. Porque o amor de Deus não chega com barulho, chega com mansidão, como a luz que entra por uma fresta e muda tudo sem dizer nada. Talvez você tenha se acostumado a se sentir só, mas há uma presença antiga, firme, que caminha ao seu lado desde sempre. Ele conhece o som do seu coração melhor do que você mesmo. E quando você pensa que está distante, ele já está preparando o caminho de volta. A fé não é a ausência do medo, é o passo que o atravessa. Permita que este instante seja um retorno. Volte o olhar para dentro, onde ele sempre esteve. Não busque sinais, apenas sinta. A presença de Deus não precisa ser provada, apenas reconhecida. Ele está agora mesmo entre suas respirações, entre o seu pensar e o seu sentir, sustentando tudo o que ainda pulsa. E talvez, no fundo, o que Deus mais queira é que você descanse, não porque desistiu, mas porque confiou. Porque quem confia, entrega. E quem entrega é envolvido pela paz que o mundo não entende. Hoje, ele apenas o chama para descansar no amor que tudo conhece e tudo perdoa. Agora, deixe o coração repousar um pouco nesse silêncio que ficou. Não é ausência, é presença suave. É Deus ainda sussurrando dentro de você, caminhando junto com seus pensamentos, tocando o que antes parecia intocável. Tudo o que foi dito nesta oração continua vivo, mesmo sem som, como o perfume que permanece no ar depois que a flor se fecha. Sinta que algo se abriu por dentro, talvez um respiro, talvez apenas uma esperança tímida, mas ela está aí e isso já basta. O mesmo Deus que o conhece por inteiro, que acompanha cada passo seu, continua escrevendo a história que o dia ainda vai revelar. Caminhe leve. A fé não é peso, é o vento que empurra devagar na direção certa. Que esta manhã seja um altar simples. O café, o trabalho, o olhar para alguém, o pensamento que se eleva sem querer. Tudo pode ser oração quando o coração está desperto. E se em algum momento a dúvida voltar, lembre-se, ele conhece o caminho de volta, mesmo quando você o esquece. Se esta oração tocou seu coração, deixe que ela continue em outros corações também. Escreva nos comentários o que sentiu. Compartilhe essa luz. Inscreva-se para que possamos seguir orando juntos, como quem acende uma vela na mão do outro, para que a chama nunca se apague. Deus conhece cada passo seu, até aqueles que você ainda não deu.